O momento da troca de tiros. Populares registram tiroteio que terminou num bandido baleado em Cariacica. O criminoso assaltou uma agência dos Correios. Na fuga, trocou tiros com a polícia. Tudo aconteceu numa das avenidas mais movimentadas de Campo Grande. Porteiro é preso suspeito de estuprar pelo menos 10 mulheres. Ele usava um disfarce para abordar as vítimas. Os ataques aconteceram em Vitória, Vila Velha e Cariacica. A polícia chegou a afirmar que alguns estupros foram filmados. Comerciantes com medo em Jardim Camburi, na capital. Nas 2 últimas semanas, farmácia assaltada, barbearia invadida por criminosos. Nessa loja de roupas, o prejuízo foi de mais de R$12 mil depois que bandidos arrombaram o local. A comunidade pede segurança. 27 quilos de maconha são apreendidos no norte do estado. A droga estava dividida em 77 tabletes e escondida no porta-malas de um carro. Continua internado o menino que caiu do telhado de um clube em Vitória. Ele tentava pegar uma pipa. Condenado a 21 anos de cadeia, o homem que matou a mulher grávida na frente dos filhos em Vila Velha. A jovem foi assassinada com 40 facadas. E investimentos de R$2 bilhões para tratar esgoto em Cariacica e Viana. O anúncio foi feito hoje pelo governo. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Bandido é baleado após assaltar a agência dos Correios em Cariacica. O criminoso chegou a fazer uma funcionária refém e trocou tiros com a polícia. Tudo aconteceu no horário de maior movimento em Campo Grande. Era por volta de meio-dia quando 2 homens armados entraram na agência dos Correios da Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica. De acordo com testemunhas, eles renderam funcionários e clientes que estavam no local. Essa mulher, que prefere não se identificar, trabalha ao lado da agência. Ela conta que só percebeu o que estava acontecendo quando escutou os barulhos dos tiros. Eu estava trabalhando, eu estava lá dentro e não tinha percebido nada. Chegaram assim do nada, renderam as pessoas dentro do correio, porque nesse horário era horário de funcionamento. Tinha muita gente dentro do correio também, que ficaram presas lá dentro. E pegaram essa cliente e fizeram ela de refém. Parece que botaram arma na cabeça dela, saíram arrastando ela pelos cabelos. Eu escutei um monte de tiro e vim correndo para a porta para poder ver o que estava acontecendo. Uma funcionária da agência chegava para trabalhar no momento do assalto. Do lado de fora, ela percebeu uma movimentação estranha e decidiu então acionar a polícia. Os policiais rapidamente chegaram ao local e fizeram um cerco de toda a região. É nesse momento que um dos assaltantes sai da agência fazendo uma cliente refém. Esse vídeo, gravado por lojistas da região, mostra o momento em que o criminoso sai da agência puxando a mulher de camisa branca pelos cabelos. Ele logo libera a refém e segue em fuga a pé. Os policiais conseguiram alcançar o criminoso a poucos metros dali. Ele estava escondido dentro de uma loja de material de construção. No momento da abordagem, houve troca de tiros. Essa testemunha trabalha próximo à loja onde o bandido foi capturado. Eu escutei quando o carro parou, né? E começou a gritar, pega, 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 pega. Eu gritei com as meninas, vocês vão correr que é bandido, é assalto. Aí nós corremos lá para dentro para outra sala que tem. Aí nós só escutamos tiro. Aí começou a dizer que estava sendo... que era assalto, que estava com refém lá dentro. Aí, quando nós chegamos aqui na porta, a polícia já estava saindo já até com cara, né? Pareado na perna. O criminoso foi atingido na perna pelos disparos. Ele foi encaminhado para o Hospital São Lucas, onde segue internado. Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre .38 usado no assalto. O comparsa conseguiu fugir e até agora não foi localizado. Essa já é a segunda vez que a agência dos Correios da Expedito Garcia é assaltada só nesse mês.
Com tanta violência, a sensação de insegurança para quem trabalha na região só cresce. Não tem segurança nenhuma. A gente só trabalha com porta fechada. Porque não tem como a gente trabalhar com a porta aberta. Hoje foram eles, amanhã pode ser eu, pode ser outra pessoa, porque não tem segurança nenhuma. Aqui é assaltada, toda semana aqui tem um assalto diferente. Bom, o suspeito foi levado para a sede da Polícia Federal e autuado por roubo e tentativa de homicídio. Estuprador em série é preso em Cariacica. Ele trabalhava como porteiro, mas aproveitava as horas vagas para fazer vítimas. Pelo menos 10 mulheres reconheceram o acusado. Depois de identificar o carro usado por ele, a polícia foi acionada pelo Cerco de Vigilância da capital. Claudecir do Amor Divino, um porteiro de 47 anos, foi preso na madrugada do último sábado, acusado de estuprar diversas mulheres. A Delegacia da Mulher de Cariacica começou a investigar este homem em abril do ano passado. Nós começamos a fazer um perfil desse suspeito, a verificar o modus operandi que ele utilizava. Algumas vítimas contaram que o estuprador oferecia carona, outras vezes dizia ser motorista de aplicativo e, em alguns casos, ele rendia a mulher com esta réplica de arma de fogo. Durante a ação, Claudecir costumava usar um pano para cobrir o rosto e um boné. Assim, dificultava a identificação dele. Em Vitória, as vítimas eram abordadas próxima à rodoviária. Em Vila Velha, na área de São Torquato. E em Cariacica, na região de Jardim América e Itacibá. A grande maioria das vezes, elas eram abordadas por volta passadas 10 horas. Geralmente levava para Cariacica, no bairro de Tucum, e lá ele cometia o estupro e posteriormente ainda roubava os pertences pessoais dela. Depois largava elas no local. Os policiais tinham um retrato falado do suspeito. Porém, não sabiam quem era essa pessoa e onde ela poderia estar. Mas eles conseguiram características marcantes do carro que era usado nos estupros. O aerofólio foi reconhecido, assim como um engate de reboque. Tendo essas pistas, o Cerco Inteligente foi acionado. Houve uma coletânea de informações a respeito do tipo de carro que seria mais provável a ser utilizado. E com imagens do Cerco Inteligente de Segurança e das câmaras de vídeo monitoramento, chegou-se ao veículo que foi utilizado pelo criminoso. No último sábado, dia 23, por volta de 1h da manhã, a Central de Vídeo Monitoramento de Vitória recebeu um alerta do novo sistema de vigilância, o chamado Cerco Inteligente. Era o carro do suspeito que estava saindo de Vitória e indo em direção a Cariacica. Nesse momento, as viaturas da Polícia Militar foram acionadas e os policiais conseguiram abordar o veículo já na BR-262, em Jardim América. As viaturas fecharam ele, eu vinha atrás, eu fechei atrás e aí a gente efetuou a abordagem. Ele foi extremamente calmo na hora da abordagem. Não ofereceu reação, ele agia quando ele tinha aquela oportunidade perfeita para agir. Então ele estava esperando alguma vítima ali, né? Estava com todos os materiais, né? Estava em atos preparatórios já para um próximo crime aí, com a arma, os lenços, o durex que ele amarrava, né? As mãos da vítima. Então com certeza ele estava esperando mais uma vítima. Pelo menos 10 vítimas reconheceram Claudecir como sendo o estuprador. A polícia revelou que alguns dos estupros foram inclusive filmados. E na residência do acusado encontraram diversos materiais femininos, como pulseiras, brincos, maquiagem e roupas. A prisão do porteiro Claudecir do Amor Divino, de 47 anos, é temporária. Em 2002, ele já foi condenado por 3 estupros e já cumpriu 5 anos de pena. A polícia acredita que mais vítimas podem aparecer com a prisão desse homem. Acusado de matar mulher com 40 facadas, é condenado a 21 anos de prisão. Evandro dos Santos Delfino era ex-marido da vítima. Ele não aceitava o fim do relacionamento. Em setembro de 2016, matou a jovem Thalita Brenda Ferreira, de 21 anos, na frente dos filhos, de 2 e 5 anos de idade. O crime aconteceu no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. Thalita ainda estava grávida de 3 meses. Os filhos do casal fazem tratamento psicológico. O acusado vai cumprir a pena no Vila Velha. O ataque de bandidos em Jardim Camburi, na capital, a comunidade pede segurança. Um prejuízo de R$12 mil. Foi o que sofreu este comerciante de 34 anos, que acha melhor não se identificar.
Ele tem uma loja de artigos esportivos em Jardim Camburi, Vitória. O estabelecimento foi arrombado há 2 meses. Um único criminoso causou todo esse prejuízo. O alarme soou no nosso celular, né? E aí fomos verificar pelas câmeras que a loja tinha sido arrombada. E aí, quando tivemos aqui na loja, vimos que a fechadura, os cadeados, todos eles arrombados, as mercadorias reviradas e um prejuízo aí de aproximadamente R$12 mil. Há uma semana, bandidos usando camisa da Polícia Civil fizeram reféns numa farmácia no bairro. Cerca de 10 pessoas, entre clientes e funcionários, foram rendidas. Os criminosos levaram celulares e dinheiro que estava no cofre. Este mês, bandidos também invadiram uma barbearia em Jardim Camburi. Armados, anunciaram o assalto, renderam a funcionária, o proprietário da barbearia e 2 clientes. Foram roubados um notebook, celulares e o dinheiro do caixa. Aqui no bairro não é difícil encontrar histórias de assaltos ou quase assaltos, como aconteceu com o seu Geraldo. Só não fui assaltado porque o aparelho, meu celular, não era conveniente para o vagabundo. Ele não quis levar o celular, né? Não, ele sentiu que não valeria a pena. Quem vive no bairro se preocupa também com o crescimento da quantidade de moradores de rua na região. Moradores de rua, a gente não vê a abordagem do poder público, alguma ação em cima desses moradores, e sabemos que a maioria deles estão também efetuando esse tipo de delito aqui dentro do bairro, né? Estão fazendo assaltos, estão fazendo arrombamentos. A Associação de Moradores diz que já se reuniu com órgãos públicos e pede uma ação mais efetiva da segurança no bairro. Nós fizemos uma audiência pública aqui no bairro, fizemos uma audiência pública na Câmara Municipal, reunimos com a Secretaria de Segurança, com toda a equipe de segurança do Estado lá na Secretaria o mês passado, e oficiamos 2 ofícios na Secretaria pedindo providência, porque a Polícia Militar faz o trabalho dela, mas a Polícia Civil não está fazendo o trabalho dela. Ou seja, as ocorrências se vindo só para estatística. Nós não sabemos mais o que fazer. Ou seja, os crimes estão prescrevendo dentro da delegacia porque ninguém está investigando e não está condenando, não está processando ninguém. Bom, a Prefeitura de Vitória disse que o programa Escola da Vida mantém serviços voltados para pessoas em situação de rua. O atendimento pode ser solicitado pelo 156. Já a PM disse que tem feito operações preventivas e disse que houve redução de 26% no número de roubos a comércio na região. E afirma que a polícia faz ações preventivas e abordagens a suspeitos. Familiares do menino que caiu do telhado de um clube estão confiantes na recuperação. O garoto tentava pegar uma pipa quando caiu de uma altura de 5 metros. Ele continua internado. Vitor Passos Gonzaga, de 12 anos, tentava pegar uma pipa quando caiu de uma altura de 5 metros. O acidente aconteceu na tarde de ontem, dentro do Clube Álvares Cabral, em Vitória. O menino mora no bairro Jesus de Nazaré e teria entrado nas dependências do clube depois de pular uma cerca. Um funcionário que estava próximo ao local no momento da queda escutou o barulho e chamou a ambulância. Felizmente, um dos funcionários da limpeza observou um barulho na garagem. Ele olhou pela fresta da garagem do Remo e viu que tinha uma criança que tinha caído do telhado. A avó de Vitor conta que o neto tinha o costume de soltar pipa na rua. Ela ficou desesperada ao saber do acidente. Eu não sabia, tinha quebrado uma perna. Aí eu cheguei depressa, fui lá em casa, peguei o registro dele e vim direto para aqui. Ele tem costume de soltar pipa. É importante também nós atentarmos que a prática e a soltura da pipa por crianças deve ser sempre supervisionada por um adulto ou por uma pessoa responsável no local, para que, através dessa supervisão, venha a orientação e, consequentemente, junto à orientação, a não ocorrência de situações que envolvam prejuízo à integridade física. O menino foi socorrido e encaminhado para o Hospital Infantil de Vitória, onde, segundo familiares, segue internado em coma induzido na UTI. A tia-avó de Vitor esteve hoje à tarde no hospital. Ela conta que o estado de saúde dele ainda é grave, mas a família está otimista. O pior já passou, né? Porque atingiu só um crânio, né? Mas assim, continua sedado,
E agora a gente estamos em oração para ver ele abrir o olho, né? Que é isso que eu quero, você tá entendendo? As crianças que soltam pipa muitas vezes não têm noção do perigo que estão correndo. A brincadeira próximo a carros, postes ou em locais altos representam um grande risco. As crianças, quando estão soltando pipa, elas são motivadas a querer pegar as pipas que são cortadas. Então elas atravessam a rua sem olhar, elas não percebem o que está acontecendo no ambiente que ela se encontra, ela apenas olha para cima, olha em direção ao céu, onde a pipa está caindo. E aí nós já tivemos casos de atropelamentos envolvendo bicicletas, motocicletas, veículos e as crianças muitas vezes aí serem vitimadas, como também aconteceu com esse adolescente de 12 anos. 33 bairros de Cariacica e Viana vão receber obras de tratamento de esgoto. O anúncio foi feito hoje pelo governo. Um problema do Brasil Império que ainda atinge uma parcela considerável da população brasileira. E na região metropolitana de Vitória não é diferente. Tem vezes que eu pego minhas duas meninas e meu esposo vai almoçar junto comigo dentro do quarto, porque não tem condições. É muito fedor. Quantas vezes eu perdi o apetite de comer por causa do fedor? A Constituição de 1988 preconiza o saneamento básico como direito fundamental do cidadão. Mas 30 anos após ser promulgada, ainda temos a situação precária por aqui. Por exemplo, 55% dos domicílios de Cariacica não são ligados à rede de esgoto. Na vizinha Viana, quase metade da população não tem acesso ao esgoto tratado. Pois é, mas a assinatura de um convênio aqui no Palácio do Governo Capixaba coloca uma luz no final do túnel, ou melhor, uma luz no final da manilha. É que mais de 30 bairros de Viana e Cariacica devem ser atendidos com saneamento básico. O programa Águas e Paisagem é uma parceria público-privada. As obras de saneamento devem começar no início do ano que vem. Então a expectativa é que essa licitação agora finalize em setembro ou outubro e aí o contratado, a partir daí, começa a fazer os projetos. Ao final, a gente tem expectativa de, em 3 anos e meio, a duração do contrato inteiro. Então, obra efetivamente nós vamos ter no primeiro trimestre de 2019. No início, a empresa que ganha faz os projetos e depois ela inicia as obras no primeiro trimestre de 2019. O esgotamento sanitário ele tem um reflexo direto na saúde pública. Não é apenas a obra do ponto de vista físico em si, mas também a melhoria da qualidade de vida, a dignidade para os nossos munícipes, porque a cada investimento feito em esgotamento, nós diminuímos o índice de investimento em saúde pública. Além disso, as obras gerarão muito emprego e muita renda para a nossa cidade. Então, muda muito a cara da nossa cidade. É boa notícia para a cidade de Viana. Viana tem 54% de saneamento. Com esse investimento chegamos a 74%. O município está fazendo 14 milhões de investimento com recursos do governo federal. E aí chegamos a 90%. Cobra importante para a cidade, importante para a população da nossa cidade. Fica muito feliz de hoje ter esse edital de licitação que vão fazer essas obras na nossa cidade. O investimento vai ser de cerca de R$1 bilhão. Mas será que no final da obra o gasto será maior, como já acontece rotineiramente em obras públicas aqui no Brasil? Com a palavra, o presidente da CESAM. A gente está fazendo uma licitação nos moldes do Banco Mundial, que tem regras específicas para investimento no setor público. Nós temos um planejamento sólido de que nós avançaremos muito agora nos próximos anos para universalizar, tanto em Cariacica quanto em Viana, o esgotamento sanitário. E a seguir, quase 30 quilos de maconha são apreendidos durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. A gente já volta. Polícia Rodoviária Federal apreende 77 tabletes de maconha. No total, são 27 quilos da droga. A apreensão aconteceu durante uma fiscalização. Durante a abordagem, o motorista do veículo não parou. Alguns quilômetros à frente, abandonou o veículo e fugiu em direção ao matagal, às margens da BR. Durante a revista, a droga foi encontrada no porta-malas do veículo. O condutor continua foragido. E a gente fica por aqui. Boa noite, até amanhã.